Nosso complexo de usinas nucleares fica encravado entre as montanhas e o mar. Sob a floresta dormem rochas de granito e gneiss. Chuvas torrenciais desabam sobre a região, escorrem entre a rocha e a vegetação e provocam imensos deslizamentos de terra. Mas durante nossa visita à central nuclear de Angra, não vimos nenhum sinal de deslizamento. A Eletronuclear, a empresa responsável, garante que as encostas são monitoradas e não oferecem risco. Houve muita polêmica nos anos 70 e 80 em torno da construção das usinas. Angra 1 foi erguida em cima da rocha, mas Angra 2, ao lado, exigiu estacas de 40 metros, até que se encontrasse o solo rochoso, que fica muito abaixo. O que encareceu e prolongou a obra. A usina só entrou em operação em 2001. Hoje, as duas funcionam sem problemas e fornecem energia equivalente a 1/3 do consumo da cidade do Rio de Janeiro. Angra 3, inicialmente prevista para ficar ao lado das outras, está sendo construída um pouco mais ao sul, sobre um corte que foi feito na rocha. Está prevista para 2015. Quando é que começou a construção de Angra 3? Bom, na realidade a construção de Angra 3 começou em 1984, né, e passou então por um período de execução da preparação, das fundações confinadas, e depois então ela paralisou em 1986 e veio a ser retomada a partir de outubro de 2009. Por que paralisou tanto tempo? Bom, o período de paralisação foi como consequência da redução de orçamento, né, falta de recursos do empreendimento, que na época se tocava em dupla com Angra 2, então se priorizou o investimento todo em Angra 2. Na construção de Angra 2 falou-se sobre o terreno lá, que as estacas tiveram que ser muito mais fundas do que o que se pensava, coisas assim. Aqui também teve esse problema? Não, exatamente em função dos custos que ocorreram em Angra 2, houve então um estudo, uma avaliação econômica que fez com que o resultado nos indicasse a transferência de local, uma vez que Angra 3 originalmente era ao lado de Angra 2, uma transferência de local para esse local aqui, para permitir que se faça a fundação direta, assente sobre a rocha, como pode ser visto. Na realidade, esse platô que está sendo visto, ele é um platô de um corte feito na rocha, portanto, dando as condições ideais de fundação para essa unidade. O tipo de reator usado em Angra, de água pressurizada, é intrinsecamente mais seguro do que o de água fervente, como os de Fukushima, no Japão. O responsável pela segurança de Angra, o engenheiro José Manuel Dias, explica a diferença. Algumas autoridades disseram que os nossos reatores são mais seguros que os do Japão. Por quê? Bom, os nossos reatores têm uma característica de tecnologia diferente de Fukushima, especificamente Fukushima, porque eles têm diversos tipos. Fukushima tem uma característica interessante que a gente pode ver aqui, que é o seguinte: a água que passa no reator entra em ebulição e o vapor vai diretamente acionar a turbina, que aciona o gerador, que gera energia elétrica para o sistema. Essa água passa por um condensador e volta direto para o reator. Isso aonde? Isso em Fukushima. Em Angra dos Reis, na PWR, o tipo de reator de água pressurizada, nós temos o circuito que passa no reator totalmente independente. Ele não entra em ebulição e ele volta, após fornecer o calor para um outro circuito, para o reator. Então ele fica mais compacto. E é um segundo circuito não contaminado que aciona a turbina. Isso permite uma movimentação mais controlada do primário e inclusive resfriamento sem circulação forçada, sem bomba, o que nós chamamos de circulação natural. Então, mesmo que haja uma queda total de energia, como aconteceu em Fukushima, os geradores pararam. No caso de Angra, continuaria a refrigeração? Continua a refrigeração pela circulação natural, mas tem que dar tempo para a gente restabelecer alguma fonte. Mas existe por horas nós somos capazes de manter o resfriamento pela circulação natural. Críticos, como o físico Luiz Pinguelli Rosa, diretor da COP, o Instituto de Pesquisa de Engenharia da UFRJ, veem pontos vulneráveis que precisam ser revistos. Eu acredito que Angra 1 e 2 estão bastante longe dessa encosta vulnerável. Agora, os depósitos de material radioativo já não tanto. Material de baixa e média atividade. O de alta atividade está junto ao reator.
o de baixa e média, eu acho que devia ir para um depósito definitivo. Nós temos verificações feitas pela nossa engenharia e verificadas pelos órgãos reguladores que mostram que os depósitos de rejeito estão em locais seguros. Se você verificar onde eles estão localizados, eles estão num corte de rocha sólida e que a superfície à volta dessa rocha, quando acaba o corte, é uma superfície pequena e cujo deslocamento para esse ponto não deveria comprometer a integridade dos depósitos. Outro ponto que o Pinguelli apontou, que os geradores, no caso de Fukushima, o grande problema é que os geradores foram atingidos, né? Que os geradores aqui, que são a diesel também, né? Que eles deveriam ser mais protegidos em função do que aconteceu em Fukushima. Vocês estão considerando isso? Estamos considerando, diversas ações já estavam em andamento e, naturalmente, Fukushima, o fenômeno Fukushima está acelerando algumas dessas considerações. Nós já estávamos analisando há algum tempo verificação, fornecimento independente por uma pequena hidroelétrica na região. Fora isso, outras considerações estão sendo feitas, que podem ser, por exemplo, turbina a gás, que vai fornecer energia, ou então geradores diesel portáteis. Isso está sendo levado em consideração e, na realidade, Fukushima está ainda dando mais velocidade a esse processo. Se acontecesse algo assim, teria que ser evacuada toda a área, a cidade de Angra dos Reis, toda aquela região ali? Fala-se agora em 50 quilômetros aqui, a própria eletronuclear. Isso não é um assunto exclusivo dela. Ela é responsável pelo plano interno de emergência, que eu acho satisfatório. Eu tenho dúvidas sobre o plano externo, onde no início incluía as Forças Armadas para a mobilização dos meios, depois se retirou isso, ficou entregue bombeiros, defesa civil, federal, estadual, municipal. Eu acho interessante que fala-se agora em voltar à hipótese de admitir uso de embarcações, complementarmente ao uso das estradas, que podem, num azar, o caso de acidente, ter alguma interrupção. Nós já estávamos, antes mesmo de Fukushima, considerando diversos aspectos. Hoje você vê, por exemplo, a gente busca pires na região para fazer a retirada do pessoal, se necessário for, se tiver um problema de rota, através de embarcação. Nós temos um esquema de participação da aeronáutica também e de aviação para retirar o pessoal por helicópteros. Então tem diversas ações que estão a mais do que o requerido. Mas nesse debate que o senhor está propondo, a sua posição seria que o nuclear não é essencial para a matriz energética do nosso país? Não, o Brasil particularmente não. Nós temos ainda a vantagem da hidroeletricidade, que também não está livre de problemas, mas no caso brasileiro é disponível a custo menor. Embora o que acontece hoje no canteiro de obra do Rio Madeira não seja um bom exemplo. E também temos possibilidades de outras formas de energia renovável. A eólica é promissora, o uso do bagaço de cana, que é muito desperdiçado no Brasil, não é? E poderia melhorar muito o seu uso. E, finalmente, a solar, que teria que ser uma forma distribuída de energia, que é melhor do que concentrar o uso de energia solar, como são essas usinas. Temos muitas chances. O nuclear não é uma prioridade dentro do meu ponto de vista. A empresa de pesquisa energética que pertence ao Ministério de Minas e Energia, que faz o planejamento energético do Brasil, tem um estudo muito bem feito sobre isso, prevendo o aumento da participação da energia nuclear. E eu acho, quer dizer, a eletronuclear acha que isso é fundamental. Por quê? O Brasil tem um índice de consumo de energia por habitante muito pequeno, abaixo do Chile, da Argentina, do México, menos da metade de Portugal e da Espanha. Isso faz com que, se nós não tivéssemos em desenvolvimento, teríamos que dobrar a energia que é produzida no país. Mas o Brasil não está parado. O Brasil está com um índice de crescimento forte. Tem que mais que dobrar. Então. Mais do que dobrar. Então é importante a gente usar todas as fontes possíveis.